Olá, com 25 de janeiro. Olá, com esse 25 de fevereiro, levantou-se novamente a questão se Jair Bolsonaro perdeu ou não a eleição nas urnas. Na época da eleição, na época da campanha, eu fiz algumas pesquisas, conversei com alguns amigos, pessoas de diferente nível, diferentes níveis de classe social, em diversos trabalhos, e a análise que eu fiz, os números que eu obtive mostram que Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Tá? E aonde que ele perdeu? Sem uma estratégia de marketing bem feita. E nós vamos apresentar para vocês uma série com os 5 erros que foram cometidos na campanha de Jair Bolsonaro. Já informo que essa postagem não é uma postagem política, essa série não é uma série política, independente do lado que você independente do lado que você está escolhendo aí. É importante ressaltar que essa postagem não é uma postagem política. Ela é uma postagem onde eu vou apresentar para vocês os erros que foram cometidos na campanha, que podem ser analisados, corrigidos, para que você, na sua empresa, não cometa os mesmos erros. E como vai funcionar essa série? Essa série ela vai ter 5 episódios, onde nós vamos apontar em detalhes cada erro que foi cometido e como que ele poderia ter sido evitado, tá? Então, o primeiro vai ser análise do concorrente, o segundo, canais de divulgação, o terceiro, poder do influenciador, quarto, cliques não são uma referência de que você vai ter um bom resultado, e 5, a prova social, a importância de você mostrar o trabalho que você está fazendo, o trabalho que foi feito. E aí, qualquer dúvida, qualquer observação que você tiver, se você acha que tem mais algum ponto que seria interessante ser observado, coloque aqui nos comentários que nós vamos dar a resposta para vocês. Que nós vamos analisar e ver se é coerente que nós coloquemos esse ponto que você vai levantar também. E se você tiver alguma ideia, algum outro ponto que você acha que é interessante ser colocado nessa série, coloque aqui nos comentários que a gente vai analisar e ver se consegue encaixar ele, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. E vamos para a primeira. E vamos para o. 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E vamos para o primeiro episódio da nossa série sobre uma análise de campanha de marketing do Bolsonaro. Nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre análise do concorrente, que é, você vê o que ele está fazendo de bom, você vai, copia, você melhora e você cola. O concorrente ele pode ser o seu melhor amigo, basta que você entenda, veja o que ele está fazendo de bom para copiar e colar, veja o que ele está fazendo de ruim para que você não repita na sua campanha, na sua campanha de marketing da sua empresa, tá? E como que a gente consegue... E por que é importante
a gente analisar isso. Vejam só quando foi que o Lula ganhou as primeiras eleições. Foi quando ele mudou o discurso. Ele mudou o discurso, ele mudou a aparência e mudou o jeito de falar. Tá? Que foi naquela época que ele ficou conhecido como Lulinha Paz e Amor. E por que ele fez isso? Ele já tinha ganho o público CD. Ele precisava ganhar o público AB. Então, toda a trajetória dele, todo o discurso, tudo que ele falava, o jeito que ele falava, ele atendia uma classe social, ele atendia um público X, tá? Se ele continuasse com a mesma linguagem, o mesmo jeito, a mesma aparência, ele não ia conseguir atingir o outro público. Ou ele teria muito mais dificuldade, ele precisaria gastar muito mais recursos para que ele pudesse atingir o outro público. Então, ele mudou a barba, tom de voz, o jeito de falar, tudo para que esse público pudesse escutar melhor e entender ele melhor. E foi exatamente o que o Bolsonaro não fez. O Bolsonaro tinha o público AB e achou que com o mesmo discurso, com tudo aquilo que ele vinha fazendo, ele também ia atingir o público CD. Mas como que eu consigo mudar, eu consigo atingir um outro público se eu continuo fazendo e falando exatamente a mesma coisa? Não consegue, a não ser que seja uma mágica muito grande ou que o concorrente faça uma bobagem muito grande. Caso contrário, você não vai ter resultados diferentes fazendo tudo igual. E o que acontece? Teve gente que votou Bolsonaro na primeira eleição e não voltou. Aqui seria o carro danado, reparação locativa. E não perca amanhã o segundo episódio da nossa série, que nós vamos falar sobre a importância de escolher bem o canal de divulgação. Grande abraço, tchau, tchau. Vamos para o segundo episódio da nossa série sobre os erros cometidos pela campanha de marketing de Jair Bolsonaro, que influenciaram diretamente no resultado da eleição. O segundo ponto que nós vamos levantar vai ser sobre os canais de divulgação. Você precisa divulgar aonde o seu lead, aonde o seu cliente está. Não esqueça do seu cliente. Não esqueça do seu cliente. Aquele que já está dentro de casa, você tem que fazer o seu trabalho para mantê-lo, mas você precisa ir atrás do concorrente, do cliente. No segundo episódio da nossa série, nós vamos falar sobre Olá, bem-vindo de volta. Nós vamos falar hoje sobre Olá, bem-vindo de volta na nossa série sobre os erros da campanha de marketing que foram cometidos. Olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje na nossa série sobre os erros da campanha de marketing de Jair Bolsonaro, nós vamos para o segundo episódio e nós vamos falar sobre canal de divulgação. Você tem que divulgar aonde o seu lead está, aonde o seu cliente está. Aquele cliente que você já trouxe para dentro de casa, você tem que fazer todo o trabalho para cuidar dele, para que ele não fuja, não olhe para o seu concorrente. É assim que a Coca-Cola faz, por isso que ela não para de anunciar, para não dar tempo nem do concorrente, do seu cliente, olhar para o lado e olhar para o concorrente. Tá? Então, você precisa manter o seu cliente dentro de casa,
mas você tem que correr atrás, você tem que saber onde que o seu próximo cliente está. Aquele cliente que não compra de você, você tem que tentar atrair ele de alguma forma. E você consegue isso fazendo, indo, vendo aonde ele está, anunciando aonde ele está. Que foi exatamente o que Bolsonaro não fez. Tá? Só para você ter uma ideia, eu que gosto de canais de notícia, eu não tinha saco para escutar mais aqueles embates intermináveis da Jovem Pan, de uma hora e meia, as pessoas falando a mesma coisa, discutindo as mesmas coisas. Se eu que gosto de canal de notícias, se eu que gosto de discussões inteligentes, em algum momento eu já estava cansado de ouvir aquilo, imagina uma pessoa que não gosta disso, não imagina uma pessoa. Olha só, eu que gosto, e olha só, eu que gosto de canais de notícia, eu que gosto de escutar discussões inteligentes, eu já não aguentava mais ouvir a Jovem Pan com aqueles discursos acalorados sobre a mesma coisa, onde se passa ali 30 minutos, uma hora falando sobre o mesmo assunto, discutindo a mesma coisa. Imagina a menina que trabalha aqui em casa. Você acha que ela escuta a Jovem Pan? Você acha que ela tinha condições, ela tinha saco para escutar um negócio daquele? Não. Então, Bolsonaro atingia a mim, atingia o público e não atingia o outro. Por quê? Ele esqueceu que ele, ele não atingia o outro público. Aí Bolsonaro fez a burrice maior do mundo. Ele foi brigar com o principal canal aonde ele tinha que conquistar o público, aonde ele tinha que conquistar essa categoria, vamos chamar de CD, né? Imagina só, eu que gosto de canais de notícia, que gosto de discussões inteligentes, não tinha mais saco para escutar a Jovem Pan. Imagina a menina que fazia faxina aqui em casa, ela nem sabia o que era a Jovem Pan. Tá? E o principal erro com relação ao canal de divulgação foi que Bolsonaro foi brigar com o maior canal de divulgação aonde estava o público dele. Ele foi brigar com a poderosíssima Rede Globo. Então, imagina só a posição da Globo, de não postar, de não querer. Imagina só a posição da Globo, da diretoria da Globo. Opa, eu vou anunciar tudo de bom que esse cara está fazendo e correr o risco dele ganhar a reeleição e me tirar do páreo. Né? E me tirar do páreo não dá a minha concessão. Você é dono de uma empresa que o cara só bate em você, independente do que você fazia, você... Aí Bolsonaro faz a grande bobagem de brigar com o maior canal de divulgação aonde estava o público que ele mais precisava conquistar,
que era o público que assiste, que consome a TV Rede Globo. Agora, se imagina você na posição da Rede Globo, você vai divulgar as coisas boas que um candidato que está querendo lhe tirar no seu canal? Não vai. Por isso que ela usava até alguns artifícios para noticiar uma notícia do... Por isso que ela até usava de alguns artifícios verbais não... Por isso que ela até usava de alguns artifícios de linguagem, uns que até não existiam, como a Despiora, para noticiar, para dar uma notícia sobre o que o governo estava fazendo. Então, o canal de divulgação, você saber aonde que o seu público está, é muito importante. Então, o canal de divulgação, aonde você vai anunciar, ele é muito importante. Eu vejo muitas pessoas anunciando muito no Instagram. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas de serviço anunciando no Instagram. E pode ser que o melhor local para você anunciar seja no Google, que é mais focado, é mais direto. Você anuncia para fundo de funil, aquele cliente que está realmente precisando do seu serviço. E com detalhe, ainda é mais barato. Então, o canal de divulgação, aonde você vai escolher o seu público, ele é extremamente importante. Aonde é que você vai estar fazendo essa divulgação. E lembrando mais uma vez, esse post não é um post político, a eleição já passou. E lembrando que esse post não é um post sobre política, ele é um post que mostra... Lembrando mais uma vez que esse post não é um post sobre política, ele é um post que mostra a importância de uma estratégia de marketing muito bem feita, seja ele para uma campanha eleitoral ou para a sua empresa. Eu sou Eduardo Araújo, e se você achou que esse conteúdo foi relevante, agenda uma reunião agora mesmo. Eu sou Eduardo Araújo, e se você está precisando de uma campanha de marketing para a sua empresa, agende uma reunião com a gente agora mesmo. Eu sou Eduardo Araújo, e se você achou que... Eu sou Eduardo Araújo, e se você acha que está precisando... Eu sou Eduardo Araújo, e se você está precisando de uma campanha de marketing para a sua empresa, entre em contato com a gente agora mesmo. Grande abraço, tchau, tchau. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, vamos para o terceiro episódio da nossa série sobre os erros da campanha de marketing de Jair Bolsonaro e como que ela pode influenciar e como que a gente pode utilizar essa... Olá, estamos no nosso terceiro episódio da nossa... Olá, estamos no terceiro episódio da nossa série sobre a campanha de marketing de Jair Bolsonaro e como que ela pode ser utilizada, como que ela pode ser melhorada para a sua empresa.
Olá, hoje é o nosso terceiro episódio sobre os erros que foram cometidos na campanha de marketing do presidente Jair Bolsonaro. Olá, hoje é o terceiro episódio. Olá, hoje é o terceiro episódio sobre os erros da campanha de marketing de Jair Bolsonaro e como que você pode aprender com eles para não cometer esse mesmo erro na sua empresa. E hoje nós vamos falar sobre o poder do influenciador. E quem foi o maior influenciador na campanha de Lula? E quem foi o maior influenciador na campanha de Lula quando ele ganhou a primeira eleição? A esquerda, de forma geral, ela faz um excelente uso dos influenciadores e isso é fato, isso é inquestionável. Você pode achar que os métodos que eles utilizam não são os melhores, não são os... Você pode até achar que os métodos utilizados não são os ideais, mas você tem que concordar que eles são extremamente mas você tem que concordar que eles são extremamente assertivos. Mas quem foi o maior influência de Luiz Inácio? Você lembra quem foi o primeiro? Você lembra quem foi o vice-presidente na primeira eleição que Jair Bolsonaro, Mas quem foi o maior influência de Luiz Inácio Lula da Silva? Foi quando ele ganhou a primeira eleição dele, que aí Mas quem foi o maior influenciador? Mas quem foi o maior influencer que Lula utilizou em toda a sua trajetória de campanha eleitoral? Aí nós vamos voltar um pouquinho para a questão de posicionamento de público. Aí nós voltamos um pouco para a questão do posicionamento voltado para um público específico. Porque o maior influencer que Lula utilizou foi o seu ex e falecido ministro José de Alencar. Aí nós voltamos para a questão de posicionamento voltado para o público que eu preciso, tá? Porque, na minha opinião, o maior influência que Lula utilizou foi o ex-vice-presidente já falecido José de Alencar. E faltou essa percepção para Bolsonaro, tá? Ele deveria ter pego alguém que tinha alguma representatividade que ele não tinha. Lula não tinha o apoio dos empresários em geral, tá? E o que ele fez? Ele pegou uma mega referência para que as pessoas, quando olhassem para José de Alencar, eles tivessem a percepção de que, opa, peraí, se o José de Alencar, um empresário extremamente respeitado, um industrial extremamente respeitado, com negócios em toda a parte do Brasil, está apoiando esse cara, é porque tem alguma coisa de diferente. E isso passou uma tranquilidade gigantesca para o mercado. E o que o Bolsonaro fez? Ele não pegou um vice-presidente que trouxesse votos para ele, que trouxesse algum apoio eleitoral. Ele pegou basicamente, nas duas eleições, ele pegou basicamente um escudo. Um escudo para quê? Se acontecesse alguma coisa, ou alguém fosse tentar cometer alguma tentativa de assassinato, como ocorreu, a pessoa pensasse o seguinte, opa, peraí, se eu tirar ele, o que vai vir é o vice é um general. Então, isso foi mais para causar um certo pavor, um certo pânico, do que trazer votos. Então, esse foi, para mim, um dos piores erros que ele cometeu. Ele tinha que ter tentado conseguir alguém aqui do Nordeste. Alguém que trouxesse essa base eleitoral para ele, esse apoio, essa base de sustentação para ele aqui no Nordeste, já que era onde ele não tinha votos. Tá? Então,
Esse, para mim, foi um dos erros cruciais que ele cometeu na campanha eleitoral. E se você tem uma empresa, quer que nós façamos a sua campanha de marketing, entre em contato agora mesmo, que eu sou Eduardo Araújo, e se você achou que esse conteúdo foi relevante, agende uma reunião agora mesmo para que nós possamos fazer a sua campanha e aumentar ainda mais as suas vendas. Um grande abraço, tchau, tchau. Olá, e hoje vamos para o quarto episódio da nossa série sobre os erros que foram cometidos na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Nesse nosso quarto episódio, nós vamos analisar que cliques não são uma referência e nesse quarto episódio nós vamos analisar que cliques e audiência em si não são uma referência para venda fechada. Não quer dizer que aquele público que está te assistindo, ele vai comprar o teu produto, ele vai comprar o teu serviço. Tá? E nesse quarto episódio nós vamos falar sobre cliques e análise de números. Nós vamos falar sobre cliques e análise dos números. O que acontece? E aí nós vamos falar sobre o caso das... E aí nós vamos explorar sobre o caso motociatas e lives do Facebook e lives do YouTube. Um erro que um empresário ou um político não pode cometer é achar que já está ganho, que o cliente já está dentro de casa. Tá? É como uma campanha que tem muitos cliques, mas não tem venda. Tá? É como uma campanha que tem muitos cliques, mas não tem venda. Bolsonaro já achou que estava ganho devido às multidões nas motociatas e do grande público que estava presente em suas lives. Mas ele esqueceu de analisar que público era aquele que estava nas motociatas e principalmente que público era aquele que estava em suas lives. Se você não sabe analisar as métricas, se você não sabe analisar os números, a sua campanha tende a acontecer o que aconteceu com ele, e ao fracasso. Tá? Hoje está muito fácil anunciar, porque você vai lá e deixa a inteligência artificial do Google, por exemplo, fazer a campanha para você. Ela vai gastar a sua verba e não vai trazer o resultado que você espera. Então, ele teve a oportunidade de, nas lives, na motociata, tentar fazer um cadastro dessas pessoas
para analisar quem era que estava participando das lives, quem era que estava participando das motocicletas, para que ele pudesse identificar qual era o público que ali estava e quem era o público que ele precisava conquistar. O que aconteceu? Que foi eu acho que a soberba mesmo, de achar que o negócio já estava ganho, porque era uma multidão muito grande que estava nas motocicletas, era uma multidão muito grande que estava em suas lives e nos seus canais de divulgação. Então isso gerou uma certa sensação de conforto. É um paralelo muito parecido com um lançamento onde você tem muita gente assistindo os teus vídeos, mas não tem a pessoa ali efetivando a compra. Tá? Então você precisa saber quem é o público que está te assistindo para saber qual é o outro público que você precisa procurar, que você precisa encontrar. Para saber qual é o outro público que você precisa atingir, aquele público que você precisa conquistar, aquele público que você precisa conquistar, aquele público que você precisa conquistar. No caso do marketing digital, no caso de um lançamento, é a mesma coisa que você ter. No caso do marketing digital, no caso de um lançamento, é a mesma coisa que você ter numa live ali 1000 pessoas e apenas 5 vão para o carrinho. É muito melhor você ter ali um público de 200 pessoas e que 50 vão para o carrinho. E que 50 vão para o carrinho. Eu sou Eduardo Araújo e se você achou que esse conteúdo está sendo relevante para você, para o seu negócio, e você está precisando de uma consultoria de marketing, agende uma reunião com a gente agora mesmo. Agende uma reunião conosco agora mesmo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, vamos para o último episódio da nossa série sobre os erros da campanha de marketing de Jair Bolsonaro. E esse último episódio nós vamos falar sobre a prova social e a importância dela, de como ela influencia a compra ou o voto e como ele influencia na compra ou no voto de uma pessoa que ainda não é seu cliente, que ainda não é seu eleitor. Um grande amigo, um grande mentor sempre me dizia que você não basta ser bom nessa área. Um grande amigo que me ensinou muito, que foi um dos mentores que eu tive na minha vida, ele sempre me dizia que não bastava você ser bom, você tinha que dizer para as pessoas que você era bom, para que elas soubessem que você tem resultados, para que elas soubessem que você tem resultado e assim pudessem continuar comprando ou te indicando para outros negócios. Quando eu estava fazendo as pesquisas, conversando com algumas pessoas sobre em quem elas iam votar ou em quem eles votaram e por que eles votavam naquele candidato, as pessoas que diziam que iam votar no Lula, eles sempre... Aliás, as pessoas que diziam que não iam votar em Bolsonaro, eles sempre me perguntavam, mas o que Bolsonaro fez, né? Quando eu perguntava por que eles não iam votar no Bolsonaro, por que eles iam votar no Lula. Eles sempre me perguntavam o que Bolsonaro fez. E aí a gente volta para os canais de divulgação, porque tudo que ele fez, e até onde eu acompanhei, até onde eu vi, foi feito muita coisa, mas ele não mostrou para o público final. Então, se eu faço,
e não mostro, se eu faço e não apresento, ele corre um gigantesco risco de não ser reconhecido pelas obras que fez. E foi o que aconteceu. Pode até ser que isso tenha sido desculpa, mas o público CD, ele não reconheceu, ele não viu as obras que foram realizadas. E aí, nisso, na prova social, a gente volta a praticamente tudo aquilo que já foi dito, que é o canal de divulgação, como que eu não divulgo as obras que foram realizadas e aonde que e por que eu não estou divulgando para o meu público. E aí, nesse caso da prova social, a gente volta a analisar alguns outros pontos que e aí na prova social ele volta um pouco para tudo aquilo que já foi dito, como que eu passo essa mensagem daquilo que eu fiz, como que eu abordo essas pessoas, aonde que eu divulgo e para quem eu divulgo, né? Então, se você fez, mostrou, mas não mostrou da maneira certa, nem mostrou para o público certo, as pessoas não vão te reconhecer. Não tem como elas saberem que você fez, por quê? Simplesmente eles não viram. Tá? E essa prova social ela é uma mistura de tudo aquilo que foi falado, dos 5 pontos. De você fazer, não mostrar, não saber como mostrar, e o mais importante, aonde é que eu estou mostrando esses resultados, porque o público lá na ponta, eles não conseguiram identificar, eles não conseguiram ter a percepção do que foi feito de bom para eles. Então, eu não disse o que eu fiz e o outro está me dizendo que o que foi feito foi tudo errado. Então, na cabeça deles, o que foi feito, se foi feito da maneira errada. Tá? Então, não tem como nem, é até difícil você julgar a pessoa que votou ou não votou, porque essa foi a percepção que eles tiveram. E eu falo com propriedade porque eu conversei com muita gente, e gente de várias classes sociais, eles sempre disseram isso. Que não sabiam o que tinha sido feito. Eles até diziam, me mostre o que foi feito. Né? Me mostre o que foi feito. E aí, quando você ia mostrar, eles não entendiam, não tinha mais tempo hábil para a pessoa entender, degustar aquilo que foi feito. Né? Então, esse é o nosso último episódio da nossa série. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tenha tido, deixe aqui nos comentários que nós vamos tentar responder para vocês. Tá? Eu sou Eduardo Araújo, gestor de tráfego da 77 Marketing Digital e desejo tudo de bom para você, para o seu negócio. Precisando de uma ajuda nas suas campanhas de marketing, entre em contato com a gente e agende uma reunião agora mesmo. Um grande abraço, tchau, tchau.